Olá! Vamos tratar agora sobre o terceiro imposto municipal da nossa série, que é o ISS, Imposto sobre Serviços. É importante destacar que parte da doutrina denomina esse ISS utilizando uma outra sigla, que é a de ISSQN. Então, se vocês encontrarem a sigla nos manuais pelos quais vão estudar, a sigla ISSQN, saibam que se trata do mesmo tributo. Pois bem, o ISS é um imposto municipal, de acordo com as regras de competências traçadas pela Constituição Federal de 1988, e é a principal fonte de receita do município, receita própria, ou seja, o principal imposto municipal realmente é o ISS, o Imposto sobre a Prestação de Serviços. O ISS, ele tem como critério material a prestação de serviços, e daí, para balizar o que é que seria essa prestação de serviço inicialmente, é necessário excluir aqueles serviços que estão dentro do critério material da hipótese de incidência do ICMS. Então, os serviços de telecomunicações ou comunicação, os serviços de transporte interestadual entre estados e intermunicipal entre municípios, eles estão sujeitos à incidência do ICMS, não estão dentro dos critérios materiais do ISS-QN. Os serviços que estão dentro do critério material do ISS são todos aqueles listados pela lista anexa da Lei Complementar 116, a norma geral do ISS, atualmente na ordem jurídica brasileira, é a Lei Complementar 116, que traça os principais aspectos da regra matriz de incidência, inclusive que nós estamos vendo aqui. É uma lei curtinha, uma lei de apenas 9 artigos, e dentro dessa lei, após o término de todos os artigos da Lei Complementar 116, aparecem os critérios materiais da hipótese de incidência do ISS, é a tabela do ISS, que traz 40 grupos de serviços e vários subgrupos. Então, para que os municípios instituam os seus ISS, é necessário que eles observem essa lista anexa da Lei Complementar 116, e muitos municípios o que fazem é copiar e colar o que determina a Lei Complementar 116, o que não é algo tão negativo assim, porque pelo menos respeitam ao que estabelece a Lei Complementar 116, que é a norma geral de direito tributário que regula o nosso ISS, o nosso imposto sobre serviços. Então, o critério material é qualquer um dos serviços que estejam listados nessa lista anexa da Lei Complementar 116, são os mais diferentes serviços, e aqui no ISS é bem importante destacar que o que se valoriza no ISS é a mão de obra, é o aspecto da prestação de serviço, é o aspecto mais direcionado da prestação de serviço. Muito se questiona, por exemplo, e às vezes até esses questionamentos são levados ao judiciário, porque são atividades que se aproximam tanto do IPI quanto do ISS, daí não se sabe se é uma industrialização ou se é uma prestação de serviço. Então, se esses produtos forem produzidos em série, se tiver uma industrialização em massa, uma produção em massa, nós estaríamos diante de uma atividade industrial. Já se houver uma prestação de serviços mais individualizada, mais artesanal, e essa artesanal bem entre aspas, mais personalizada, nós teríamos o ISS. Então, imagine uma loja que realiza uma produção em série. Vamos escolher aqui uma marca internacional, sei lá, Giorgio Armani, que tem a sua produção em série, que é comercializada no mundo inteiro, mas algumas pessoas têm condições e outros têm a sorte, enfim, de terem um terno feito sob medida por Giorgio Armani. Então, enquanto que os produtos vendidos nas lojas e de forma que há sim uma produção industrial, por mais que seja uma loja de luxo, há uma produção industrial, seria critério material aí do
IPI, enquanto que o terno feito sob medida seria critério material do ISS, porque aí essa personalização caracteriza, sim, uma prestação de serviços. Então, surgem dúvidas, sim, se aquele serviço é um serviço, se aquela situação, se aquele produto, ele é fruto de uma prestação de serviço ou de uma atividade industrial. Então, o critério material, ele vai estar todo traçado dentro do que estabelece a lista anexa da Lei Complementar 116. O critério espacial do ISS é igual ao do ITBI. Aqui nós temos o território do município, ou seja, independentemente de se separar de zona rural ou zona urbana, aqui em qualquer local do município, onde houver aquela prestação de serviço, incidirá o ISS. Esse aspecto da regra matriz de incidência do ISS, o aspecto local ou espacial, é o mais complexo, porque existem situações em que a própria legislação traz um problema que será enfrentado a vida inteira pelos contribuintes no judiciário. Então, essa questão da incidência do ISS e seu aspecto a seguir, então, o aspecto local ou espacial do ISS é o mais problemático. A legislação anterior, que regulava o ISS, determinava que o ISS incidia, a incidência do ISS se dava no local onde ocorria a prestação do serviço. Com o advento da Lei Complementar 116, em especial no seu artigo 2º, houve um tratamento diferenciado. Abandonou-se essa regra de que o ISS era devido no local da prestação de serviço e passou-se a adotar o critério da sede onde está estabelecido o prestador. Então, privilegiou-se aquele tipo de serviço onde há uma prestação na sede do prestador e não necessariamente no local onde o tomador indica. E daí, nesse artigo 2º, existem cerca de 10 exceções que se caracterizam, que tem como objeto comum aí, uma prestação de serviço que não será localizada na sede do prestador, mas sim onde o tomador indica. Observem essas denominações de prestador, se é aquele indivíduo que presta o serviço, que fornece e entra com a sua força de trabalho, enquanto que o tomador é o consumidor do serviço. Pois bem, então o artigo 2º traz como regra geral que o aspecto local do ISS é a sede onde está estabelecido o prestador, enquanto que há incisos com exceções que se caracterizam, que têm como objeto comum aquelas situações de prestação de serviço onde há um deslocamento do prestador para que essa atividade aconteça onde o tomador indicar. Prosseguindo, então, há sempre bastante celeuma nessa questão, porque há algumas atividades onde nenhuma das regras resolve. Por exemplo, a atividade da advocacia, onde um determinado escritório está sediado em um local, mas o advogado pode militar em qualquer estado da federação, em qualquer município. E é muito comum os advogados circularem entre vários municípios na sua prestação de serviço. E daí essa regra geral estabeleceria que, sim, o ISS é devido no local onde o serviço está, onde o prestador está sediado e não onde o serviço está a ser prestado, mas é algo que os municípios sempre trazem como impasse. Então, muitas vezes os advogados são duplamente tributados em razão dessa alteração da regra e do fato de muitos municípios não aceitarem que a sede do escritório desse tipo de prestador de serviços é quem detém o poder de tributar em relação ao ISS. O aspecto temporal, ou seja, o terceiro aspecto do antecedente da regra matriz de incidência do ISS, o aspecto temporal, ele se dá no momento da prestação de serviço. E daí, alguns serviços cuja prestação se dá de forma continuada, existe a tendência da legislação eleger o início da prestação de serviços como
o momento ideal para a incidência ocorrer. Mas a regra geral é de que o ISS tem a sua incidência exatamente no momento em que o serviço é prestado e, na maioria das vezes, quando o serviço tem uma natureza continuada, no início da prestação do serviço. Já partindo para o consequente da regra matriz de incidência do ISS, o sujeito ativo é o município e o sujeito passivo é o prestador. Observe que em algumas situações é comum que exista a substituição tributária aqui, ou seja, que o tomador do serviço, que é quem vai pagar o serviço ao prestador, retenha na fonte os valores que deverão ser repassados ao sujeito ativo, mas isso varia de município para município do que determina cada legislação municipal. A base de cálculo do ISS, de acordo com a Lei Complementar 116, é o valor do serviço, ou seja, é o montante que o prestador cobra ao tomador de serviço, que funcionará como base de cálculo, como parâmetro para a incidência do ISS. Existem algumas atividades, contudo, que obedecem a uma sistemática, e essa sistemática foi sim construída pela jurisprudência, de que, em razão do valor dos insumos, seria possível excluí-los, ou seja, excluir esses insumos imprescindíveis à prestação de serviços e que onerariam bastante a base de cálculo do ISS. Daí, como melhor exemplo, nós temos a construção civil. E daí é possível excluir esses insumos e realmente sobre a base de cálculo seria o valor que excede a esses insumos, ou seja, seria a mão de obra em si. Mas esse é um caso realmente excepcional desses serviços onde os insumos são realmente bastante onerosos e trariam um grande prejuízo ao prestador de serviço. A alíquota do ISS é outro ponto que é bem interessante. Ela varia entre 2% a 5%, sendo que esse valor de 2% não pode ser diminuído, ou seja, houve uma lei complementar que alterou, a Lei Complementar 116, foi a Lei 157 que alterou essa questão, colocando um certo limite à concessão de isenções e de benefícios fiscais pelos municípios, de forma que as alíquotas dos vários ISS cobrados pelo município, das várias atividades, elas não tivessem um percentual de alíquota menor do que os 2%. Então, nós teríamos essa vedação de que os benefícios fiscais, quaisquer tipos que sejam eles, sejam concedidos em valores menores do que 2%. Mas as alíquotas variam de 2% a 5%. É comum que os municípios estabeleçam uma alíquota fixa de 5% em relação às prestações de serviço. E há casos de profissionais onde seria difícil encontrar essa base de cálculo do ISS, onde a alíquota é cobrada de forma anual. É o que acontece com profissionais liberais, a exemplo de advogados, de contadores, de médicos, de dentistas, que não têm pessoas jurídicas constituídas, ou seja, a prestação de serviço se dá de forma direta na pessoa física. Então, nesse caso, o município, a maioria dos municípios, decide por cobrar um valor fixo anual de ISS e nós terminamos por aqui.